Quando um marido traído é injustamente acusado de assassinar sua esposa infiel e seu amante, um turbilhão de emoções e mistérios se desenrola. Envolto em sombras de suspeita, ele se ergue como um estrategista implacável, tecendo uma teia de justiça para os verdadeiros arquitetos da traição e manipulação. Fui acusado de mate, minha esposa infiel e seu AP, mas eu tinha um ótimo álibi, e me cobrei dos verdadeiros assassinos. Eu estava em uma sala de interrogatório em uma pequena cidade no meio oeste, onde vivi toda a minha vida, com meu amigo e advogado, Ralph Boston, sentado ao meu lado, lembrando-me pela segunda vez nos últimos 5 minutos. Lucas, aconselho que você não responda a nenhuma pergunta, apenas exerça seu direito a um advogado. Eu sou Lucas R. Worthington, um nome com alto status, especialmente com meu raramente usado segundo nome pretensioso, por causa dos meus pais ricos, embora eu também seja bem-sucedido, não por causa da fortuna deles. Eu ganho meu próprio capital como especialista em tecnologia da internet. Então, aos 29 anos, tenho um patrimônio líquido de mais de 50 milhões de dólares. No entanto, eu não pertenço à classe alta. Sou apenas um cara comum que acabou ficando rico. Eu gosto de beber cerveja, jogar basquete, assistir a jogos de beisebol, me envolver em brigas, e passo pelo menos 40 horas por semana fazendo trabalho voluntário, principalmente, mas não exclusivamente, para uma organização de caridade que fundei, para crianças desfavorecidas nas áreas mais pobres da minha cidade. Agora, estou prestes a ser questionado por 2 detetives, sobre a morte prematura da minha bela, mas infiel esposa Ashley, e de um de seus amantes, Brad Sidley, que ocorreu algumas noites atrás no apartamento de Sidley. Eu não me sinto tão mal com isso, porque Ashley se transformou em uma traidora interesseira desde o momento em que se casou comigo, e eu já estava planejando pedir o divórcio, por causa de sua infidelidade. Quanto a Brad Sidley, ele era um completo idiota, a quem já bati até quase matar 2 vezes, não por causa de Ashley, mas simplesmente porque ele era um tagarela fanfarrão, que não sabia escolher suas palavras e timing sabiamente. Quando o experiente detetive Roy Benson entrou na sala, seguido pelo novato detetive Will Watson, embora Watson estivesse na força há vários anos, eu não faço ideia de como ele foi promovido a detetive. Ele tem uma boa aparência, e é muito tagarela, o que alguns acham encantador, mas na minha opinião, ele é burro como uma pedra. Minhas sobrancelhas se ergueram, e eu sorri internamente. Benson começou. Como eu entendi, você está disposto a falar conosco, Lucas, apesar da presença do seu advogado. Primeiro, detetive Benson, eu não sou seu amigo, então me chame de Sr. Worthington, eu disse, mas antes que eu pudesse terminar meu pensamento, Watson riu. Eu me virei para Watson, olhei-o nos olhos e disse, sabe, Will, toda vez que te vejo, me lembro do filme Animal House. Uma expressão confusa cruzou seu rosto, mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, continuei. Lembro do Dinvormer dizendo para Flauder, gordo, bêbado e estúpido, não é um bom caminho para a vida, filho. Bem, não é uma citação exata, mas o suficiente. Você me lembra o Flauder, e para facilitar este interrogatório, mantenha sua boca gorda, estúpida e feia fechada, ou terei que fazer com você, o que fiz no vestiário da nossa escola Hudson Junior High depois do treino de futebol. Lembra-se disso? Trouxe boas lembranças para mim, mas não tanto para o Will no vestiário, depois do treino de futebol. Watson me chamou de fraco preocupado, e me empurrou. Eu o agarrei, abracei-o e enfiei sua cabeça no vaso sanitário, o que me rendeu uma suspensão do jogo, mas valeu a pena. Não há motivo para dizer isso, Sr. Worthington, Benson interrompeu, então faça seu cachorro ajoelhar-se e calar a boca. Gostaria de dar respostas às perguntas, mas não vou tolerar o comportamento dele, Rosney. Watson parecia querer me atacar, embora fosse covarde demais para fazê-lo. Você pode se perguntar por que fui estúpido o suficiente para irritar um policial que poderia ter tornado minha vida difícil, mas a razão ficará clara mais tarde. Benson sussurrou algo para Watson, e ele recostou-se na cadeira, me encarando, antes que eu fosse interrompido grosseiramente. Também ia dizer que esta entrevista só está acontecendo, porque seu departamento concordou em gravar todo o processo, e na compreensão de que, no momento em que você mentir para mim pela primeira vez, tudo acabará. Além disso, faça suas perguntas de forma eficiente, porque estarei pronto em 2 horas. Não concordamos com o limite de tempo, disse Benson visivelmente irritado. Obviamente, ou você não falou com o chefe Jackson, ou não ouviu, porque deixei essas condições claras para ele, e ele as aceitou. Você concorda, ou posso ir embora agora? Benson e eu nos olhamos por 30 segundos, antes que ele dissesse, ok, vamos começar. Tirei meu relógio, e comecei a função de cronômetro. Benson, com Watson apenas sussurrando para ele se quisesse perguntar algo, começou seu interrogatório. Respondi a todas as suas perguntas honestamente, embora estivesse claro que eles não acreditavam em mim, porque eu sabia que nunca seriam capazes de provar que fui eu quem mate. Minha esposa traidora, ou seu amante. Cerca de 1 hora depois, Watson sussurrou algo para Benson. Ele disse, como você explica a presença do seu DNA nas roupas de Sidley? Parei o cronômetro no meu relógio, coloquei-o no pulso e disse, esta é a sua primeira e única mentira. Adeus, e me levantei. Depois disso, Ralph e eu saímos. Benson e Watson gritaram algo após nós sairmos, mas não ouvi, e não dei importância às suas palavras.
Ralph e eu caminhamos até seu escritório, localizado a apenas algumas quadras da delegacia de polícia, rindo um do outro durante a maior parte do caminho. Quando entramos na sala de reuniões fechada, Ralph riu. Não sei quem você é, o cliente mais corajoso, ou o mais estúpido que já tive. Posso ser ambos, eu sorri. Por que você estava tão confiante lidando com aqueles policiais, Lucas? Ralph perguntou. Por 2 motivos. Primeiro, eu não fiz isso, e segundo, tenho um álibi negável com suporte de gravação de vídeo, durante todo o possível horário do assassinato, que de acordo com o legista, foi entre o meio-dia e 15 horas do dia 5 deste mês. Onde está o vídeo, Ralph? Ele perguntou. É de uma clínica de basquete, onde fui testado em uma cidade a 90 quilômetros daqui, e todo o tempo está em vídeo, começando às 11 horas, com uma hora de almoço às 12 horas e 30, e terminando antes das 16 horas. Foi filmado por um cara que trabalha como videógrafo policial, mas paguei para ele filmar na clínica, porque pretendo usar a maior parte para apresentações em clubes de meninos e meninas ao redor do país, em conexão com minha instituição de caridade. Tenho uma dúzia de cópias, em meu cofre em casa. Deixe-me pedir ao Pargal, para ir com você buscar uma cópia para mim. Ralph sorriu. Só depois de me convidar para o almoço. Trabalhar com Watson e Benson me deixou com fome. Eu ri. 2 dias depois, às 6 horas e 30, Watson e cerca de meia dúzia de outros policiais me serviram um mandado de busca. Tenho certeza de que eles queriam me acordar e me incomodar, mas eu já estava treinando há meia hora. Watson tinha um grande sorriso no rosto quando serviu o mandado. Divirta-se, idiota, resmunguei, tirando minha bicicleta para terminar meu treino do lado de fora. Não roube nada. Todas as coisas valiosas estão listadas no meu catálogo, respondeu Watson, irritado. Os 2 motivos, pelos quais não tive problemas em deixá-los procurar minha casa, foram porque não tinha nada a esconder, e porque tinha câmeras de alta tecnologia escondidas profissionalmente, em todos os cômodos. Foi assim que originalmente peguei Ashley traindo, embora nunca tenha contado a ela sobre essa evidência. Quando voltei do meu passeio de bicicleta, um pouco mais de uma hora depois, a polícia já estava saindo. Watson me viu, e com um largo sorriso, me mostrou uma sacola de evidências, que acabou por conter uma arma. Como eu não tinha uma arma, sabia que foi plantada, mas não estava preocupado, porque as câmeras mostraram que foi plantada. Depois de verificar as câmeras, o que levou cerca de uma hora, liguei imediatamente para Ralph e o atualizei. Em 2 dias, eles iriam me prender. O amigo de Ralph na delegacia o alertou, e nós aparecemos na delegacia, justo quando a equipe de operações estava prestes a me prender em minha instituição de caridade, da maneira mais pública possível. Já havia arranjado a presença de 2 emissoras de televisão locais. Eles estavam muito irritados, porque roubei o seu brilho. Apenas sorri. Ralph já havia solicitado ao justo juiz no tribunal local uma audiência de fiança na manhã seguinte. Passei apenas uma noite na prisão. Aqueles bastardos me colocaram em uma cela, com um verdadeiro canalha chamado Melvin Brichy, com quem tenho certeza de que concordaram em me espancar. Isso também não funcionou por 2 motivos. Peguei Melvin de surpresa, dizendo a ele assim que entrei na cela, que sabia que os policiais tinham prometido algo a ele se me espancasse. Depois, imediatamente disse a ele que era rico, e que não era um fracasso. Se ele testemunhasse a meu favor, eu pagaria pelos serviços do melhor advogado criminal da região, para cuidar do caso dele. E se ele não gostasse desse acordo, ficaria surpreso com minha reação física, e que não pararia até que um de nós morresse. Dado seu tamanho e histórico, Melvin teria acabado comigo, mas ele imediatamente gostou da minha abordagem agressiva. Quando Ralph se encontrou comigo, no dia seguinte na minha audiência de fiança, eu disse a ele que estava pagando pela defesa de Melvin e pedi ao seu sócio sênior, um advogado de defesa criminal, para se encontrar com Melvin no mesmo dia. Na despedida, apertei a mão de Melvin, e os 2 guardas que me acompanharam nos olharam boquiabertos. O próprio promotor estava presente na audiência de fiança. Era um ano de eleição. Este é um completo idiota que lidou com meu pai, quando ele estava em prática privada, e recebeu o que merecia. Tratou o caso como um de alto perfil, para garantir sua reeleição. Fez comentários muito depreciativos sobre mim, o que me deixou muito bravo. Felizmente, Ralph tem a cabeça muito mais fria do que eu, então ele temperou os argumentos do promotor com lógica, em vez de chamá-lo de idiota, como ele era. Ralph também destacou a interrupção do meu trabalho de caridade, que ocorreria se eu fosse enviado para a prisão, e que eu claramente não representava um risco de fuga. Fui libertado com uma fiança em dinheiro de 2 milhões, e obrigado a entregar meu passaporte, mas sem um monitor de GPS. Quando voltei ao escritório de Ralph, elaboramos nossa estratégia, em pouco mais de 2 horas. Quando terminamos, sorrimos. Ele imediatamente fez seu especialista técnico revisar o DVD do meu álibi, que eu lhe havia dado. Colocamos as cenas relevantes das minhas câmeras de segurança domésticas, durante a busca policial em um formato de exibição fácil de usar, e Ralph começou a contatar as testemunhas do álibi, para dizer a elas para cooperar menos com a polícia. No entanto, a primeira coisa que Ralph fez foi protocolar uma notificação junto ao tribunal, informando que estávamos exercendo nosso direito, conforme a lei estadual e local, de ter um julgamento dentro de 90 dias após a minha prisão, o que era infinitamente mais rápido do que o promotor e o tribunal estavam acostumados. A maioria dos réus criminais, especialmente se estiverem em liberdade condicional, querem arrastar o processo pelo maior tempo possível. Além disso, ao contrário da maioria dos acusados, eu não evitei a mídia. Dei entrevistas para todos os repórteres que pediram, rádio, televisão, jornais, mídias sociais, qualquer coisa.
Em cada entrevista, chamei o promotor de promotor incompetente e disse que ele deveria ser removido na próxima eleição, e os detetives da polícia encarregados do meu caso eram corruptos e ineficazes, enquanto elogiava o restante da força policial. Eu sei, com certeza, que irritei muitas pessoas, e era essa minha intenção. O promotor nomeou Suzane Carr, uma promotora feminina, para liderar o caso. Ela era jovem, mas já experiente, embora tivesse acabado de transferir para este escritório de uma cidade maior, após um divórcio confuso que descobri quando a encontrei na internet. Ela tinha apenas 30 anos, apenas um ano mais velha do que eu, e julgando pela fotografia, era simplesmente deslumbrante. Embora fosse claramente inteligente e competente, ter menos de 90 dias para preparar um caso, quando tinha outras responsabilidades, e estava em um novo ambiente de trabalho, era muito difícil para ela. Então, depois de ter o caso por cerca de 2 semanas, ela pediu uma conferência de pleia com Ralph e eu. Concordamos, apenas porque eu queria conhecê-la. Fomos ao escritório dela, onde ela estava esperando com 2 promotores assistentes, Benson e Watson, e uma mulher jovem, atraente, mas estranhamente vestida, cujo título era desconhecido para mim e que não foi apresentada a nós. Ralph e eu fomos educados, mas não falamos muito. Carr listou os destaques do seu caso. A arma do crime, uma pistola calibre 380, foi encontrada na minha casa durante uma busca, e foi identificada positivamente por balística, e o meu DNA também foi encontrado nela. O vídeo do meu álibi termina às 13h50, me dando tempo suficiente para cometer o assassinato até às 15 horas, de acordo com o legista. Eu tinha um forte motivo, porque Sidley e Ashley estavam tendo um caso, e me livrar dela era mais barato do que divorciar-se dela. Minha história de confrontos com Sidley no passado, onde ela afirmava que Sidley tinha levado a melhor de mim, claramente não era verdade, mas a fonte dessa informação era uma amiga minha, que embora não mentisse, relatava incorretamente. No entanto, devido à sua generosidade, ela concordou em me considerar culpado de homicídio doloso de primeiro grau, com uma pena de 8 a 15 anos de prisão, conforme acordado anteriormente. Durante o discurso dela, Ralph e eu apenas sorrimos. Isso pareceu desestabilizar todos. Quando ela terminou, eu disse: "Senhorita Carr, poderíamos nos encontrar com você individualmente, sem estranhos." Isso completamente chocou toda a equipe dela. Não posso fazer isso. É antiético falar com você sozinho, enquanto estiver representado por um advogado, ela disse. Na verdade, senhorita Carr, Ralph sorriu, como tanto o Sr. Worthington quanto eu concordamos plenamente, não há problema ético, e ambos assinaremos uma declaração nesse sentido. Depois de um minuto de desconforto, eu ri e disse: "Por favor, chame sua secretária, dite esta declaração para ela ou ele, e peça para ele ou ela trazê-la aqui, para que eu e Ralph possamos assinar." Suzane chamou sua secretária, ditou o que queria e enquanto esperávamos o documento, eu engajei Suzane na conversa não jurídica mais agradável que consegui, sorrindo constantemente para ela. Menos de 5 minutos depois, seu secretário, um homem, entrou com um documento. Depois de uma rápida olhada, eu e Ralph assinamos. O secretário e um dos promotores assistentes testemunharam nossas assinaturas, e o secretário saiu para fazer cópias para nós. Depois disso, todos saíram da sala, exceto eu e Suzane. Assim que a porta fechou, eu comecei: "Suzane, como você é relativamente nova aqui, quero te contar algumas coisas que você pode não saber. O detetive Watson é corrupto, e seu chefe, o promotor distrital, é incompetente. Se você continuar esse caso, tanto a polícia quanto seu escritório serão completamente desacreditados, tão desacreditados que será difícil se recuperar disso. Outros que trabalham com você não têm seus melhores interesses em mente. Você tem algo específico para me dizer?" Ela fez beicinho. "Não, deixarei isso para o tribunal, se você decidir continuar. Apenas um aviso de que nada é como parece, e você deveria dar uma olhada mais de perto, na descoberta da arma e no meu álibi. Não quero que você pessoalmente se prejudique com isso. Se você não investigar mais, sugiro que peça ao promotor distrital para reatribuir o caso. Por que você se importa?" Ela fez beicinho novamente. "Porque eu gosto de você, e estou procurando por um novo relacionamento, já que minha esposa infiel faleceu, e gostaria de conhecê-la melhor", respondi com um sorriso. Obviamente, Suzane estava surpresa, porque ela apenas me encarou de boca aberta, por 2 minutos inteiros. Finalmente, ela recuperou a capacidade de falar e perguntou: "Você está falando sério, ou é algum tipo de truque?" "Vou te dizer o quão sério estou. Eu sei que seu artista favorito é Bon Jovi, e no meu iPhone, eu vou comprar 2 ingressos de primeira fila para o show dele em Nova York, de um amigo meu, para o próximo concerto, exatamente em 123 dias, e te convido para ir comigo." Sorri, tirando meu iPhone. Depois de outra pausa longa, ela disse: "Você é louco. E então, apenas me diga, se aceita ou não minha oferta de acordo, que expira hoje, senhorita Carney. Desculpe se te incomodei. Talvez depois de me declararem inocente, você mude de ideia, e eu serei o mais gentil possível com você. No entanto, para responder à sua pergunta, rejeito sua oferta em qualquer acordo futuro, pois sou inocente." Neste momento, enquanto ela ainda estava em um estado semi-chocado, rapidamente peguei sua mão, a beijei e saí da sala. Ao sairmos do prédio, ao passar por Watson, mostrei-lhe o dedo do meio. Ralph riu. "Como foi tudo?" ele perguntou. Ela recusou minha oferta, de um encontro em um show do Bon Jovi em Nova York. Mas ela estava interessada em mim. "Vou tentar novamente, após o julgamento. Dado o que acontece lá, ela ainda vai falar com você?" "Espero que sim." Eu ri. "Talvez ela desenvolva um senso de humor."
sonhe, Ralph, riu. Não quero estragar o resultado do meu julgamento para você de antemão, mas tenho que dizer algumas coisas. O DVD que fornecemos à acusação com meu álibi parece cortar às 13h50, mas se você continuar tocando por mais 30 minutos, ele retoma às 13h50, e mostra minha presença até cortar às 16 horas. Se o escritório do promotor ou os policiais tivessem continuado a reproduzi-lo, em vez de cortá-lo para estático, teriam visto isso. Além disso, o escritório do promotor estava sob a impressão de que Ashley e eu não tínhamos um acordo pré-nupcial, mas havia um. Embora as únicas pessoas que soubessem disso fossem meu advogado de negócios Ralph e sua amiga que testemunhou a assinatura, mas agora mora a mais de 2.000 milhas de distância. Nós a listamos como testemunha em uma longa lista, mas a acusação nunca conseguiu contatá-la, e segundo as regras locais, não éramos obrigados a revelar o que as testemunhas poderiam dizer. Felizmente, conseguimos um juiz bom, porém sentimental. Embora, dada a força do nosso caso, qualquer um teria sido adequado. O júri foi selecionado em apenas 2 horas. Nosso consultor de júri e Ralph estavam satisfeitos. Embora sentíssemos que estávamos nos saindo bem, não havia motivo para não selecionar bons jurados. A acusação começou com o legista apresentando fotografias da morte horrível, e o momento e a causa da morte, entre meio-dia e 15 horas, do dia 5. 2 ferimentos de bala de calibre 380 na cabeça de Sid, e um, do qual Ashley morreu, foram suas principais declarações. A única contra-interrogação de Ralph visava estabelecer o momento exato e a maneira da morte. A testemunha policial, que avaliou minha situação financeira, depôs sobre quanto dinheiro eu teria que pagar a Ashley se nos divorciássemos, uma vez que o adultério não é motivo para processo de divórcio e não há evidências de um acordo pré-nupcial. Ralph marcou muitos pontos ao introduzir como evidência um acordo pré-nupcial, que limitava seu pagamento no caso de divórcio por infidelidade a apenas $50.000 e no caso de divórcio por qualquer outro motivo a apenas $1.000. Ralph também envergonhou a testemunha ao perguntar se ela já havia tentado contatar meu advogado de negócios para ver se havia um acordo pré-nupcial, e não apenas baseado no que ela ouviu dos amigos de Ashley. Sua resposta negativa trouxe uma expressão de nojo nos rostos de vários jurados. Suzanne então chamou um especialista em balística, que identificou positivamente a pistola calibre 380 encontrada em minha casa como a arma do crime, e um especialista em DNA, que testemunhou que meu DNA estava na arma. Ralph fez perguntas para deixar claro que o especialista em balística não sabia pessoalmente como a arma foi encontrada, e o especialista em DNA testemunhou que não havia DNA nas balas, na arma, e que, dadas as localizações na arma onde o DNA foi encontrado, ele poderia ter sido transferido. Até esse ponto, Suzanne parecia confiante. Ela teve sua primeira indicação real de que seu caso estava desmoronando, quando chamou sua principal testemunha, o detetive W. Watson. Watson testemunhou sobre o mandado de busca para minha casa, como, dentro de 30 minutos, a cabo Cheryl Billings, uma das oficiais que conduziam a busca, encontrou a arma, ligou para o detetive Watson, que a pegou com as mãos enluvadas e a colocou em um saco de evidências, enquanto o detetive Watson a examinava. Seu testemunho durou cerca de 20 minutos. Quando Ralph se levantou para o contra-interrogatório, ele segurava o controle remoto do projetor de tela grande do tribunal. Detetive Watson, o que você estava vestindo no dia da busca? Perguntou Ralph. Ah, eu não me lembro, respondeu Watson. Ralph mostrou uma foto tirada fora da minha casa, com todos os tipos de policiais ao redor, tirada por uma câmera na porta da frente, que mostrava Watson usando calças azul escuro, uma camisa de manga comprida azul claro, uma gravata vermelha e amarela distinta, sapatos sociais pretos e um paletó de tweed que parecia volumoso. Esta é uma fotografia sua no dia da busca, mostrando suas roupas, perguntou Ralph. Ah, sim, parece que sim, respondeu Watson. Eu não perguntei se era semelhante. Se suas roupas no dia da busca estão mostradas nesta foto ou não, se necessário, podemos chamar a cabo Billings ou outros oficiais para testemunhar, rosnou Ralph com hostilidade. Ah, sim, foi exatamente como eu estava vestido no dia da busca, respondeu Watson. Com que frequência você usa essa gravata? Indagou Ralph. Não muito, na verdade. É uma gravata nova, e como era um dia importante, decidi usá-la, respondeu Watson. Você já esteve na casa do Sr. Worthington antes do dia da busca, continuou Ralph, começando a suspeitar de algo. Eu não me lembro, respondeu Watson. Não se lembra? Você é amigo do Sr. Worthington ou de sua ex-esposa, Ashley? Pressionou Ralph. Não. Que motivo você teria para estar na casa deles em qualquer momento, que não durante uma busca? Perguntou Ralph. Não consigo me lembrar de nenhum, respondeu Watson. Você nunca esteve na casa dos Worthington, exceto no dia da busca, não é mesmo, detetive Watson? Rosnou Ralph. Depois de mais uma pausa, Watson se remexeu na cadeira e respondeu: Não, aqui está um vídeo de alguém pegando uma escova de dentes verde no banheiro do Sr. Worthington. Continuou Ralph, mostrando imediatamente a cena da câmera no meu banheiro. É você, com sua característica gravata amarela e vermelha, detetive Watson. Eu nunca vi esse vídeo antes, murmurou Watson, desconcertado. Provavelmente não, riu Ralph. Apenas responda a pergunta. Após outra pausa, Watson finalmente respondeu: Sim, semelhantemente. Você é o que pega algumas das roupas vermelhas e brancas de uma cesta de roupa suja no lavabo do Sr. Worthington? Perguntou Ralph. Outra pausa. Então sim, Watson admitiu.
Você tirou a arma de debaixo do seu paletó de tweed, no armário do Sr. Worthington, esfregou-a com as cerdas verdes de uma escova de dentes, e depois a esfregou em sua camisa vermelha e branca, e depois a colocou na gaveta de cima do armário, perto da janela no armário do Sr. Worthington. O tom de Ralph era acusatório. Watson chocado ficou em silêncio, olhando fixamente para a tela, enquanto o vídeo era reproduzido 3 vezes seguidas. Reivindico a 5ª emenda, disse ele ofegante. Você teve um caso com a esposa do Sr. Worthington, Ashley? Perguntou Ralph. Watson chocado murmurou tão baixo, que a taquígrafa do tribunal pediu para falarem mais alto. Insisto na 5ª emenda, aqui está um vídeo tirado 2 semanas antes do assassinato, de você e Ashley fazendo sexo, em um dos quartos de hóspedes do Sr. Worthington, disse Ralph, mostrando brevemente o vídeo. O juiz interveio. Você pode desligar o vídeo, Sr. Boston, já entendemos. Responda a pergunta, detetive Watson. Reivindico a 5ª emenda, murmurou Watson. Não há mais perguntas, declarou Ralph. A sala inteira ficou olhando para Suzanne, enquanto ela se levantava lentamente. Excelência, podemos fazer uma pausa, definitivamente precisamos dele. Senhorita Carney, nos encontraremos em 2 horas, disse o juiz batendo o martelo. Todos os jurados sorriam, ou balançavam a cabeça. O detetive Benson estava na sala do tribunal. Aproximei-me dele, e perguntei, você vai prender Watson agora? Ele tinha uma expressão vazia no rosto, mas respondeu, não tenho mandado, mas há fundamentos suficientes para acusações, se não de assassinato, pelo menos de manipulação de prova. Assassinato. Arfei. Quem diabos você acha que matou Ashley? E Sidley? Este é o cara que plantou a arma do crime. Tome coragem, Benson, e o prenda, Rosney. Para minha surpresa, Benson acenou para o BFF, e os dois colocaram Watson sob custódia, enquanto almoçávamos. Suzanne ligou para Ralph. Ela queria se encontrar. Esperávamos que ela dissesse que estava se retirando do caso. Para nossa surpresa, ela disse, falei com o promotor, e ele disse que aceitaremos uma confissão de culpa por homicídio culposo de 2º grau, apenas 2 anos de prisão. Indignado, gritei, você está me dizendo que o Watson, que matou minha esposa, só pegará 2 anos. Suzanne, que teve a decência de parecer envergonhada, respondeu, não, estou oferecendo este acordo de confissão de culpa para você, porque acreditamos que você provavelmente teve algum tipo de relacionamento com Watson. Fiquei sem palavras, eu vim em cima dela com tanta raiva, que ela parecia assustada até a morte, e foi apenas porque Ralph teve a força e o tamanho para me segurar, que eu não acertei no rosto. Eu nunca teria machucado, mas externamente, eu estava mais irritado do que nunca. Enquanto saíamos correndo da sala de conferências, gritei. Você, Ralph, aplacou minha raiva quando, enquanto me levava embora, ele sussurrou. Isso significa que você não vai levá-la ao show do Bon Jovi em Nova York. Eu o encarei por alguns segundos ainda queimando de raiva, e então comecei a rir. Quando nos reunimos depois de um atraso de 2 horas, o juiz chamou os advogados para o púlpito. Eles estavam conversando animadamente, quando Ralph voltou. Perguntei o que estava acontecendo, e ele disse que o juiz assumiu que Suzanne descartaria o processo por preconceito. Quando ela se recusou, o juiz a repreendeu, mas ela não se mexeu, dizendo que o promotor queria que ela continuasse. E depois que Suzanne chamou como sua próxima testemunha, o cara que ela acreditava ter dito aos detetives, que Sidney me bateu, me dando motivo para matá-lo. Ela percebeu que tudo estava indo para o inferno quando, durante o interrogatório direto, Ralph nem precisou fazer um contra-interrogatório. Ele disse, o detetive Watson deve ter me entendido mal. Eu disse a ele que, embora Sidley tenha instigado a briga, e batido primeiro em Lucas, Lucas limpou o rosto, e Sidley passou a noite no hospital. Suzanne então chamou o videografista, sobre a gravação do meu álibi. Depois de esclarecer que ele era o videografista oficial do departamento de polícia da cidade onde minha clínica de basquete está localizada, ela perguntou, você revisou a gravação em vídeo que fez, que é a prova estatal número 14? Sim, é uma gravação em vídeo completa do evento. Ele respondeu. Isso mostra que o réu, Sr. Worthington, estava lá, até por volta das 13h50. Ela perguntou. Não, mostra que ele estava lá, até por volta das 16 horas, e mesmo então conversamos com ele até por volta das 16h30. Quando ele saiu para dirigir os 90 quilômetros de volta para casa, ele afirmou. O que o promotor disse, surpreso, eu assisti ao DVD, e ele parou em 1h50, e depois disso foi apenas estática. Você obviamente não viu a interferência, e não tenho ideia de como isso acabou na sua cópia do DVD. Se você fizer isso, verá que dura até 4 horas. Suzanne deu ao testemunho um controle remoto. Ele avançou rapidamente pela estática, mostrando o restante do vídeo, e ela parou quando ele avançou para as 15 horas. Depois sentou-se. Ralph pediu ao testemunho para avançar até o final. O DVD mostrou o relógio, e o videografista confirmou que me viu com os próprios olhos no evento aproximadamente das 11 horas às 16h30. Suzanne disse, com um olhar de cachorro acuado, a acusação tem tudo. Normalmente, neste ponto, o juiz dispensa o júri, e a defesa entra com uma moção trivial por um veredito. O juiz nem se incomodou com isso. Ele perguntou, Sr. Boston, você tem uma proposta? Sim, meritíssimo, estou pedindo um veredito de inocência, ele disse batendo seu gavel. Senhorita Carney, estou esperando por você em meu escritório. O júri está fora, com meus agradecimentos. Depois disso,
A imprensa estava ávida por entrevistas nos degraus do tribunal. Ralph começou reclamando sobre como a acusação me havia feito um grande desserviço, e que ele sempre soube qual seria o resultado do caso, e se a polícia e a acusação tivessem sido honestas, o caso nunca teria sido levado adiante, ele disse, sendo um pouco cuidadoso com suas palavras. Depois de conversar com Ralph, eu disse a ele que qualquer pessoa que votasse em um promotor corrupto na próxima eleição era um tolo, que Watson era o assassino, e que a polícia deveria fazer sua própria investigação. Também disse que processaria o promotor por acusação falsa. Outro advogado do escritório de Ralph entrou com uma ação no dia seguinte, nomeando o promotor, Suzanne, a quem considerava uma tola sem coração, e o detetive Watson como réus. A mídia local explodiu a história. O promotor e o chefe de polícia estavam escondidos 3 dias depois que as acusações foram retiradas. Enquanto eu terminava o trabalho em minha instituição de caridade, tendo acabado de conduzir um programa extracurricular para meninas e meninos desfavorecidos, uma jovem se aproximou de mim. Senhor Worthington, eu sou Shirley Williams, disse ela estendendo a mão. Eu a cumprimentei, e então disse, acho que já te vi antes, mas não posso admitir. Sim, embora não tenhamos sido apresentados um ao outro, eu estava na sala de audiências, quando você teve suas primeiras negociações de acordo com a senhorita Carney, e estive presente no seu julgamento. Agora tudo se encaixou. Embora seu vestido fosse curto, e ela usasse óculos que pareciam deliberadamente feios, eu havia notado inicialmente que ela era atraente, e agora, encarando-me, ela parecia ainda melhor. O que você tem a ver com meu negócio? Perguntei, segurando sua mão um pouco mais do que era necessário, ou apropriado. Eu sou uma estagiária recém-saída da faculdade de Direito, e uma observadora. Meu estágio termina na próxima semana. A senhorita Carney estava muito envergonhada para vir falar com você, então ela me pediu para vir conversar com você, continuou Shirley. Vamos para o meu escritório. Eu sorri, fazendo pequena conversa com ela, enquanto caminhávamos alguns metros até meu prédio de escritórios, saindo do centro recreativo, onde eu estava conduzindo um programa extracurricular. Quando entramos no meu escritório, convidei-a para sentar. Seu escritório é muito mais bonito e organizado do que eu esperava, disse ela. Desculpe desapontá-la. Eu sorri. Ela retribuiu o sorriso, e continuou. Todos os membros da equipe de acusação pedem desculpas pelos erros de julgamento que ocorreram durante o seu caso, mas estão perplexos com a lacuna estática no DVD que você forneceu como álibi. Eles estão perplexos, certo? Eu sorri novamente. Além disso, a senhorita Carney e todos os outros envolvidos realmente querem se desculpar por tudo. Se tudo tivesse sido investigado mais minuciosamente, o caso teria sido encerrado antes do julgamento, não é mesmo? Eu sorri novamente. Depois de uma pausa, Shirley disse, você não vai facilitar as coisas, vai? Devo. Eu sorri novamente. Shirley suspirou. Além disso, a senhorita Carney quer saber o que ela pode fazer para você retirar sua ação contra ela. Depois de uma longa pausa, perguntei, por que você está aqui, e não ela? Acho que depois do seu ataque a ela, no último dia do julgamento, ela está com medo de você. Porque ela foi tão insensível, antes de eu atacá-la. Ela deveria ter confrontado o promotor e encerrado o caso imediatamente, após o depoimento de Watson. Agora ela entende, e pede desculpas sinceramente, deixe-me fazer algumas perguntas. Claro, você não precisa respondê-las, e se não quiser, pode se levantar e sair sem nenhum comentário meu. Está claro? Ela respondeu cautelosamente, sim. Quantos anos você tem? 26. Esses óculos são falsos? Sim. Por que você os usa? Para evitar que os caras me incomodem. Você tem um relacionamento romântico? Não. Você é heterossexual? Sim. Quais são seus planos, após o término do estágio na próxima semana? Espero ser oferecido um emprego no escritório do promotor, mas se não, então vou procurar um emprego em um escritório de advocacia local, já tenho 2 possíveis vagas. O que você está fazendo no sábado à noite? A partir de hoje, não tenho planos. Talvez eu e minha colega de quarto, vamos a um clube. Qual é o seu número de celular pessoal? Todas as minhas perguntas, e todas as respostas dela foram feitas completamente impessoalmente, sem emoções ou expressões faciais. Depois de uma longa pausa, eu disse, diga à senhorita Carney, que se você for oferecido um emprego no escritório do promotor, eu retirarei a ação contra ela. Diga a ela para dizer ao promotor, que se ele fizer um pedido de desculpas público sincero, Watson será acusado pelo assassinato da minha ex-esposa, não apenas pela sua falsificação atual. E se você for oferecido um emprego no escritório do promotor, eu retirarei o caso contra ele. Shirley riu silenciosamente. Você está me provocando, respondi estoicamente, de jeito nenhum. Na verdade, deixe-me colocar isso por escrito. Fui ao computador, escrevi o que acabei de dizer, imprime, assinei e datado na parte inferior. Adicionando, caso contrário, nos vemos no tribunal, entreguei o papel para Shirley. Ela olhou para ele, sorriu e disse, obrigada, Sr. Worthington, estendendo a mão. Eu apertei a mão dela e disse, de nada, senhorita Williams. Olhando pela janela, e vendo-a deixar meu prédio, liguei para ela no celular. Ela tirou o celular do bolso da bolsa, olhou para o identificador de chamadas e sorriu, atendendo, Shirley Williams, alô? Senhorita Williams, eu disse, Lucas Worthington. Não é o mesmo Lucas Worthington que acabei de conhecer? Ela perguntou, com um leve toque de divertimento na voz.
O mesmo. Entendi que você não tem planos firmes para sábado à noite, e eu estava pensando se você gostaria de jantar comigo e ver a ratoeira no Teatro dos Artistas. É a peça mais longa da história. Pela janela, via sorrir amplamente. Depois de algum atraso, ela disse: sim, concordo, Sr. Worthington. Você gostaria que eu te encontrasse em um restaurante? Não, se você não se importa, por favor, me mande uma mensagem com seu endereço, e eu vou te buscar às 18h15 de sábado à noite. Vou fazer isso, ela disse, ainda sorrindo. Quando ela terminou a ligação, via digitando no smartphone, e assim que ela o devolveu para a bolsa, ouvi um bip no meu celular. A mensagem incluía seu endereço, junto com um emoji sorridente. Entre o momento em que Shirley me conheceu na terça-feira e o momento em que a peguei no sábado, paguei e recebi um relatório completo dela, de um investigador particular. Eu não precisava de outra interesseira como Ashley, e senti uma conexão com Shirley, que me intrigou no curto período em que conversamos. Descobri que ela passou por um divórcio muito complicado, durante seu primeiro ano na faculdade de Direito, quando seu marido a traiu. Ela tirou notas altas na faculdade de Direito, fez trabalho voluntário em meio período, e tinha todas as características de um bom cidadão. Ela cresceu em um bairro de classe média alta, com pais respeitados, um é médico, e o outro artista, e 2 irmãos mais velhos, um é empresário, e o outro é médico. Quando busquei Shirley, ela estava ótima, roupas discretas mas estilosas, maquiagem leve, penteado atraente, sem óculos falsos. Antes de sairmos, pedi para ver sua colega de quarto. Conversei com minha vizinha, e dei a ela 2 ingressos para um show em um local no fim de semana seguinte. Isso impressionou tanto ela, quanto Shirley. Jantar com Shirley foi a experiência mais estranha da minha vida. Depois de uma pequena conversa no caminho para o restaurante, o mais caro da nossa cidade, pelo menos na minha opinião, sentamos por apenas 1 minuto, quando ela disse: não precisamos trocar informações básicas um com o outro, certo, Lucas? Quero dizer, eu já sei quase todos os fatos relevantes sobre o seu passado, a partir da investigação conduzida pela polícia e pelos promotores antes do seu julgamento. E tenho certeza de que você já teve pessoas que fizeram uma investigação profunda sobre mim. Porque não vamos direto para o que nos faz vibrar, o que nos faz felizes, quais são nossos objetivos na vida, coisas importantes como onde estudamos, quantos filhos há em nossas famílias, etc. Fiquei surpreso, mas não tanto quanto poderia ter pensado. A pesquisa que fiz sobre Shirley, combinada com a troca de informações durante nosso jantar de 101 minutos, significava que eu a conhecia tão bem quanto qualquer pessoa na minha vida. Tivemos que pular a sobremesa para chegar ao show a tempo, mas como ambos afirmamos que não éramos grandes fãs de sobremesa, não foi um grande problema. A Ratoeira é um mistério de assassinato cômico de Agatha Christie, com a resolução no final. Nenhum de nós dois tinha visto antes, mas ambos adoramos. Decidimos que as 2h30 que passamos assistindo valeram a pena. Quando a apresentação terminou, já passava das 11 horas. Shirley ficou cada vez mais à vontade com o contato pele a pele, e eu fiquei cada vez mais apreciativo de seu corpo e personalidade. Quando chegamos ao meu carro, perguntei: gostaria de ir a uma boate, ou fazer algo mais? A noite não está muito tarde para nós, de 20 e poucos anos. Ela olhou nos meus olhos, da mesma forma que uma cobra, ou mangusto, eu não conseguia dizer qual, olhava para sua presa, por um longo tempo antes de responder. A resposta dela para minha pergunta foi realmente a parte mais surpreendente de uma noite incrível. Depois de respirar fundo, ela perguntou: você já teve sexo no primeiro encontro? Demorei um pouco para entender a pergunta, mas não pedi para ela repetir. Minha resposta medida foi: não, por que está perguntando? Bem, nós nos conhecemos tão bem, quanto pessoas que se encontram todos os fins de semana há meses. A única coisa que não sabemos um sobre o outro é o quão compatíveis somos entre os lençóis, ou na mesa da cozinha, ou na piscina, ou você entende a ideia. Sinto uma forte atração sexual por você. Se você sentir o mesmo por mim, vamos fazer desta a primeira noite para ambos, ela disse, de forma estoica, e então sorriu amplamente. Eu me aproximei dela, a abracei, e dei uma série de beijos curtos com paixão crescente. O último não foi curto, durou bons 2 minutos, e consolidou na minha mente que ela era uma ótima beijadora, e uma pessoa muito calorosa. Quando interrompemos o beijo, perguntei: gostaria de ver minhas gravuras? Ela riu, e respondeu: apenas os tolos entram em um relacionamento intenso, logo depois de se livrarem de um cônjuge infiel. Shirley, por meio de divórcio, eu, por meio de assassinato. Claramente, Shirley e eu somos idiotas. Quando chegamos à minha casa, nosso encontro sexual não foi intenso. Não arrancamos as roupas um do outro. Em vez disso, ficamos frente a frente e olhamos nos olhos um do outro. Nesse ponto, percebi que realmente gosto da personalidade de Shirley e de seu corpo. Adoraria ter um tempo íntimo com você, na mesa da cozinha, disse sem hesitar. Ela respondeu prontamente: você prefere que eu fique inclinada sobre ela, ou deitada nela? E você cuida de tudo sozinho? Ela se reclinou na mesa. Alcançou o ápice tão rapidamente, que foi como se ela fosse de 0 a 80 km/h em um instante, como um carro de corrida. Recuperando o fôlego, ela murmurou: pensei que você quisesse me ter fora da cama. Ela foi mais agradável do que qualquer outra mulher que eu conhecia, alegre, genuinamente carinhosa, brincalhona, e fácil de conversar sobre uma variedade de tópicos, desde os mundanos até os sérios e espirituais.
Enquanto tomávamos café da manhã, na mesma mesa onde havíamos feito sexo menos de 48 horas antes, lembrei-me repentinamente do que tínhamos conversado em meu escritório. Entre uma mordida e uma omelete de queijo, perguntei a Shirley se ela havia transmitido minhas sugestões a Suzanne. Depois de engolir um pedaço de pão inglês, ela respondeu: sim. Suzanne ficou muito satisfeita e garantiu que eu seria oferecida uma vaga em tempo integral na próxima semana. No entanto, ela me disse para não mencionar que essa proposta partiu de você. Todos, inclusive o promotor, sabem que você é o motivo de ele perder a eleição, e ele pode suspender minha oferta de emprego, se souber que foi você quem disse isso. Além disso, ela acha que ele nunca pedirá desculpas, e além disso, quer que o processo contra ele continue. Balancei a cabeça satisfeito, e concordei enquanto continuava a comer. O engraçado é que Suzanne perguntou se você tinha interesse nela pessoalmente. Acho que, apesar da sua explosão de raiva contra ela no último dia do julgamento, ela espera um relacionamento. Depois desse comentário, ela me deu um sorriso sinistro. Sorri de volta. Isso não vai acontecer. Eu encontrei algo melhor, sorri e terminei meu café da manhã. Quando estacionei em frente à casa de Shirley, ela ficou mais aberta do que qualquer outra pessoa na minha vida. Então, Lucas, nós nos conhecemos alguns dias e descobrimos que somos mais compatíveis, dentro e fora da cama, do que qualquer outra pessoa que já conhecemos ou consideramos possível. Sabe o que faria se fosse realmente esperto? Ela riu, e então me beijou nos lábios com um beijo rápido, mas significativo. Pediria para você se mudar comigo no próximo fim de semana, com a ideia de dar um anel após alguns meses morando juntos, ela disse com um sorriso. Depois de outro beijo e um sorriso, ela saiu pela porta, e entrou no prédio sem olhar para trás. Pensei profundamente por cerca de 30 segundos, então peguei meu celular, disquei o número, que agora era o número 1 na minha lista de contatos, e quando Shirley atendeu, disse: escute, Shirley, tive uma ideia melhor. Por que você não se muda comigo no próximo fim de semana? E por que você, Lucas? Isso é tão inesperado. Você está certo? Ela respondeu, parecendo surpresa. Sim, pensei muito. Pareceu uma eternidade. Respondi. Ok, mas você terá que pagar minha parte do aluguel, porque Judy não conseguirá fazer isso sozinha. E ela encerrou a ligação. Truqueira, eu ri sozinho. Eu poderia continuar por muitas páginas sobre o quão estúpidos nós fomos ao entrar em um relacionamento. O quão incrível foi que não apenas deu certo, mas tornou nossas vidas melhores do que poderiam ter sido, como ambos aceitaram meu trabalho de caridade, embora ela fosse uma procuradora rigorosa, e como tudo estava certo no mundo. Mas um episódio vai te contar tudo o que você quer saber. Eu estava na sala do tribunal quando Shirley Worthington, grávida de 8 meses, fez um discurso final magistral no julgamento de Will Watson por assassinato e obstrução da justiça nas mortes de Ashley Worthington e Brett Sidley. Em sua declaração final, ela convenceu a todos de que Watson estava apaixonado por Ashley, ficou indignado ao descobrir que ela estava tendo um caso com Sidley e decidiu matar Sidley para tê-la sob seu controle e me incriminar. Infelizmente, ele foi descuidado ao atirar em Sidley e uma bala o atingiu e também a Ashley, matando-a. Quando o júri deixou a sala do tribunal, dei a Shirley um grande abraço e um beijo, e acariciei gentilmente sua barriga, dizendo o quanto eu estava orgulhoso dela. Quando voltamos do chá da tarde, não havia passado mais do que uma hora. Desde que o júri começou a deliberar, ela recebeu a notícia de que o júri havia chegado a um veredito. Depois que o sargento-major disse, culpado em todas as acusações, esperei enquanto Shirley recebia os parabéns de todos ao seu redor, até mesmo do conselho adversário. Quando chegou a minha vez de parabenizá-la, sussurrei em seu ouvido: esta noite, vou te dar um bom banho de espuma. Vou pedir sua comida favorita, do restaurante italiano mais caro da cidade. Vou te dar uma massagem, e então, nós vamos fazer sexo até não aguentarmos mais. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.